Fala galera, beleza? Bora aí para mais uma aulinha aí do nosso curso de métodos matemáticos, tranquilo? Na aulinha de hoje, vamos dar continuidade aí àquele assuntozinho sobre o divergente que aparece na lei de Gauss e que nós falamos que utilizar como motivação para fazer aí a introdução da delta de Dirac ou Dirac, tá bom? Então, na aulinha de hoje, vamos aí focar, né, no nosso probleminha central. Então, nós tínhamos vistos aí na aulinha anterior, né, que a lei de Gauss discutia aí, né, o fluxo, né, de campo elétrico dado por uma carga Q. E aí, nós quando estudamos, nós descobrimos que nós teríamos aí então, né, um divergente, né, de R chapéu R2, e nós tínhamos feito essa conta e vimos que ela dava zero quando a gente não incluía a origem, não é isso? E quando a gente inclui a origem, nós fizemos a continha aí na última aula, tá? Veja aí, em algum lugar está aparecendo um card para vocês. E esse resultado, quando agora a gente passa a incluir a origem, tinha que dar menos 4π. Tá certo? Então essa era a nossa motivação. Então note agora, tá bom? Que essa integral ela tem então duas possibilidades. Então a gente precisa, né, arrumar uma ferramenta aí matemática para a gente conseguir representar esse fato aí, tranquilo? E essa ferramenta que a gente vai utilizar é o que a gente está chamando aí de delta de Dirac, tá bom? Então vamos criar uma representação semelhante à que nós fizemos lá quando estávamos estudando o produto escalar, que a gente falou lá da delta de Kroneck, que dava duas possibilidades. Então a gente vai fazer uma extensão daquela ideia para o caso discreto, agora para o caso contínuo, tá certo? Que a gente tem lá o valor de R, que pode assumir infinitos valores, incluindo a origem, só que a gente também tem duas possibilidades, tá certo? Tranquilo, pessoal? E aí, a nossa versão contínua, a gente vai representar com essa letrinha grega aí, que a gente vai chamar de delta, tá certo? Tranquilo? E aí a gente vai representar esse resultado aqui, ó, o argumento da integral, o nosso divergente de R chapéu R2, como sendo menos 4π delta, tá vendo? Ó? Delta de Dirac, né, por caso contínuo, para que a gente possa, dentro dessa integral, obter esses valores. Tranquilo, pessoal? Então, utilizando esse resultado como motivação, acho que já fica claro para vocês aí algumas propriedades do nosso sistema, tá certo? Então eu vou tentar colocar aqui para vocês. Então veja só, a primeira é que sendo desse jeito a nossa representação, o nosso delta, tá bom? Vai valer zero sempre que eu não estiver considerando a origem, tá bom? Mas antes deixa eu expandir. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu expandir esse cara. Eu coloquei com a cara vetorial, mas a gente pode expandir ele aqui, né? Escrever a representação nas formas das componentes x e y e z para ficar mais fácil. Então, ó, nós temos aí, ó, nós temos que o nosso del R, se a gente estiver considerando as três componentes, pode ser escrito como del x, delta y, delta z, tá bom? É uma forma equivalente. Então vamos olhar aqui só para uma variável, fica fácil. E aí, ó, devido à nossa propriedade, vou voltar aqui de novo, sempre fica mais fácil, ó, né? Como a gente tem que garantir que dá zero, tá vendo, fora da origem, a gente vai definir, então, que a nossa delta de x, por exemplo, vale zero quando a gente não inclui a origem, ou seja, para todo valor, né, de x diferente de zero, tá bom? Se x diferente de zero, a gente vai ter o delta igual a zero, e aí a gente vai anular a nossa integral. Tranquilo, pessoal? Então essa é a primeira brincadeirinha. A segunda brincadeira que a gente vai fazer, né, nossa outra propriedade, então essa aqui é a nossa primeira, então vou colocar aqui como propriedade,
que surge da nossa definição, essa aqui sendo a nossa primeira, a nossa segunda propriedade, que a gente pode escrever, é dizer, então, que a integral, olha lá, preste atenção, tá certo? Que essa integral, então, de uma função qualquer, olha lá, vou colocar f de x delta x, tem que ser igual à função calculada na origem, tá bom? Que surge naturalmente aí devido à nossa motivação, né? Partindo daquela motivação nossa. Ok? Então, ó, se a gente considerar, então, né? Então, vou colocar aqui, ó, então, se a gente considerar a nossa função f de x igual a 1, naturalmente vai surgir para vocês a propriedade da nossa delta, sendo que a própria delta, tá vendo, ó, de x delta x, se a gente considerar o nosso f de x, que é o caso particular, e aí eu volto aqui, tá bom? Então, vocês podem colocar no lugar, ó, que é o que a gente escreveu, os 4π. Se a gente colocar aqui o 4π, tá vendo, ó, dentro da nossa integral, 4π ia sair. Então, para que esse resultado desse os próprios menos 4π, é porque essa integral aqui, ó, avaliada, tá bom? De menos infinito a infinito, ela tem que valer 1. Então, aqui também, tá bom? Menos infinito a mais infinito. Tranquilo? Então, essa aqui é uma propriedade interessante e essa aqui vai ser a nossa definição, né? Tá bom? Mais coerente. Então, ó, vou marcar aqui pra gente não esquecer. Tá bom? Pra gente não esquecer. Essa aqui é a nossa definição para delta de Dirichlet. Então, é a nossa propriedade aí mais importante para a gente fazer continha com delta de Dirichlet. Tranquilo? Ok. Então, veja só. Na verdade, o que isso está dizendo para a gente, depois que a gente definiu? Uma coisa muito interessante. Olha lá. Eu estou falando que esse carinha aqui, lembrando que o significado da integral é dizer que é a curva embaixo da função. Então, se eu imaginar, né? Se eu imaginar que essa delta aqui é uma função, eu estou dizendo que ela tem uma área igual a 1. Tá certo? Só que se a gente pegar o nosso problema original, e eu vou voltar ele aqui novamente, se a gente voltar para o nosso problema original, nós tínhamos que essa função ela praticamente vai valer zero em todos os lugares e só vai ter algum valor na origem, no nosso problema original. Então, isso significa dizer que se isso aqui realmente for uma área, é uma área que tem aí uma largura, né? Muito estreitinha, tá certo? Então, você vai pensar uma figura aí que tem uma largura bem estreitinha e um comprimento, uma altura aí gigantesca, de modo que essa área seja 1. Então, a gente não tem, na verdade, como fazer isso. Né? A gente não tem uma função que represente, na verdade, essa delta de Dirichlet. Então, na verdade, a delta de Dirichlet, ela não é uma função. Por isso que a gente, geralmente, quando chama ela de função, a gente põe uma aspazinha, né? Porque ela não é uma função. Tá bom? A gente não consegue representar esse comportamento da delta aí matematicamente de maneira simples. O que se faz, na verdade, é a gente escrever funções, tá certo? Que representam aí alguma distribuição que possua esse comportamento aqui, ó, tá bom? Então, esse comportamento aqui, ele é muito importante, tá bom? Então, ó, quando a gente fala, tá bom? Que a delta, então, não é uma função, obviamente, então, você tem que voltar e olhar para essa equação aqui e já perceber que, então, na verdade, essa integração aqui, ela não é, na verdade, uma integral. Porque faltou um ΔX aqui, né? Desculpa, gente. Então, deixa eu... ΔX aqui igual, beleza. Então, ó, essa integral aqui, ela não é, na verdade, uma integral. Não vou entrar nesse mérito aí, não. Só que, não sendo uma integral, então, na verdade, isso aqui é só uma representação. O que a gente escreve de verdade
Então, é entender que essa delta aqui, ela vai representar uma distribuição que a gente, né, pega aí, que a gente tenta ver que assume esse comportamento, né, uma distribuição que possui área 1, tá bom? E, na verdade, a gente toma essa integral, vou reescrever ela aqui, ó. Então, na verdade, eu vou escrever bonitinho para vocês. Então, na verdade, nós temos a integral de menos infinito a infinito de f de x delta x dx. Ela, na verdade, aí sim, ela é um limite. Então, é como se a gente estivesse escrevendo, na verdade, ó, o limite, tá bom? De n tendendo ao infinito, da integral de menos infinito a mais infinito. Vou tirar aqui, que está me atrapalhando. Beleza? De uma f de x que eu estou estudando e um delta n que a gente conhece, uma função de distribuição. Tá certo? Então, aqui, ó. Então, os meus delta n, na verdade, são aí funções ou sequências, né, que a gente chama, que para cada valor de n vai ter uma carinha. Então, na verdade, esse lado esquerdo, ele não é uma integral, ele é esse limite aqui dessa integral. Aqui sim é uma integral, porque aqui a gente vai pegar aí uma distribuição desse cara aqui, e esse cara aqui vai ser a representação desse limite aqui, tá bom? Essa aqui é a ideia. E aí, essa distribuição, então, geralmente, a função delta, na verdade, ela é chamada de uma distribuição. Então, essa distribuição, aí, cada tipo de aplicação aí em física, você vai encontrar algumas aí diferentes. Então, por exemplo, eu peguei algumas aí do livro de referência, do livro texto que a gente está utilizando, que é o AFC, e eu vou escrevê-las aqui para vocês. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui, ó, de distribuição delta n que aparecem com frequência em física. Por exemplo, aqui a gente tem um del n x dado por 0, n e 0. 0 para x menor que menos 1 sobre 2n. N para 0 para x 1, 2n menor que x menor que 2n, e 0 para x maior que 1 sobre 2n, tá bom? Uma segunda distribuição. Então, pega lá no livro do Afkin, tá bom? Para vocês... Então, não vou desenhar todos, não. Vou pegar dois casos especiais aqui para a gente brincar. Então, uma segunda distribuição interessante, ó. N π, raiz de π, exponencial de menos n2x2. Uma terceira distribuição também bacaninha, del nx igual a n sobre π, 1 mais n2x2, e uma quarta distribuição aqui, del nx igual a nπ. Deixa eu não confundir. Opa, aqui risquei. Então, deixa eu riscar aqui. É del nx igual a seno, pegando aqui do livro para vocês, seno de x, π sobre x. Pronto. Π sobre x, que é igual, ó. Então, essa distribuição, vou copiar aqui mais para cima, para vocês poderem enxergar. Ela é igual a 1 sobre 2π, integral de menos n até n de e de xt delta t. Tranquilo? Então, bem interessante. E aí, olha que coisa legal que a gente tem. Essas distribuições aí, ó, são essas distribuições delta n que eu peguei aí do AFC, elas são bem interessantes, por isso que eu peguei para poder falar,
Porque elas aparecem aí em vários problemas físicos, né? Algumas dessas aí em particular. Por exemplo, essa aqui, ó, essa última, o caso 4, tá bom? Do seno de NX, ela aparece lá, por exemplo, na análise de Fourier e também muito em mecânica quântica, tá certo? Essa aqui, por exemplo, ó, essa distribuição, ela aparece em física e estatística, tá também uma distribuição aí bastante importante, e o pessoal também utiliza, por exemplo, para provar algumas propriedades da própria delta, tá certo? Então, em particular, essas duas aqui, ó, elas são distribuições aí que vocês vão ver com bastante frequência aí nos cursos de física, tá certo? É só porque, por isso que eu estou trazendo para vocês já se habituarem, né, a enxergar essas expressões como sendo a função delta, tá bom? Então elas aparecem e aí em algum contexto o professor vai falar que é a função delta e aí você não vai ficar bugando, tranquilo? E aí, ó, essas expressões, tá vendo, ó, elas vão satisfazer, deixa eu pegar lá o que a gente fez, ela vai ter que satisfazer essa expressãozinha aqui, né, de área igual a 1. Então, só para poder, antes de finalizar a aulinha, né, vou colocar para vocês aí algumas propriedades da função delta. Mas, antes disso, eu vou mostrar para vocês que, pelo menos duas dessas aqui, eu vou pegar duas, que dá para mostrar facilmente que elas satisfazem essas condições aqui, tá bom? E aí, quando a gente olha, tá vendo, ó, elas aí como uma sequência, tá vendo? E a gente então explora o limite para um N muito grande, a gente recupera realmente a nossa ideia de delta de Dirac. Tranquilo, pessoal? Então a brincadeira é essa. Então, antes de finalizar, né, colocar aqui as propriedades para vocês, vamos brincar aqui rapidinho, mostrando, por exemplo, eu vou pegar a equação 1 e 2, que de maneira bem rapidinho, e mostrar para vocês que elas têm área 1, né, essas distribuições. Então, bora lá. Então, ó, a equação 1, ela tem a seguinte carinha. Deixa eu pegar aqui, beleza, pronto. Ela tem aí, ó, a seguinte carinha, tá vendo, ó? Pela continha, ó, ela tem que valer 0 até x aqui, ó. Então, meu menos aqui, ó, 1 sobre 2n, quando o x é para cá, então ela vai valer 0. Então, a gente vai poder marcar aqui, ó. Vai estar aqui no meu 0. E vai valer, né, 0 também para quando x for maior que 1 sobre 2n. Então, também aqui eu tenho 0. Todo o meu eixo x, tá bom? Então, ela só é diferente de 0 nesse intervalinho aqui, ó, tá bom? E aí é fácil, né, de observar, e você pode observar de duas maneiras, bem simplificada aí. Você pode observar que ela dá 0 aí de duas maneiras. A primeira maneira é você calculando mesmo essa área, né? Você pega lá o que define e calcula a área. Então, deixa eu tirar aqui a folhinha e a gente vai vendo. Então, ó, deixa eu mostrar aqui primeiro. Então, vamos chamar esse cara aqui, ó, essa distância. Vamos riscar aqui o desenho, né? Essa distância aqui de ΔX. E essa distância aqui, então, né, ó. Vamos riscar ela aqui no meu desenho. E essa minha distância de ΔY. Então, a gente pode fazer da maneira trabalhosa aqui, só para a gente mostrar. Então, ó, ΔX, ΔY, né, um vezes o outro, vai dar a área incluída aqui por essa figurinha. Então, ó, veja só. Então, por definição, a gente vamos pegar n igual a 1, para a gente ver se essa distribuição vai dar essa arinha, tá vendo? Então, ó, então, caso n igual a 1, tranquilo? Então, se a gente toma n igual a 1, aí qualquer coisa vocês voltam o vídeo um pouquinho, gente, tá? Para me ajudar aí. Então, para o caso de n igual a 1, você vai ter aí, né, x, né? Então, nosso x limite ali vai ser menor que menos 1 meio, né? Porque nós temos aqui na definição 2n, tá vendo? Então, n igual a 1 meio, e o outro x, 1 meio positivo. Então, a gente vai ter os nossos intervalos x maior que 1 meio. Tranquilo? Aí, com isso, a gente sabe, então, quem é o nosso ΔX? Nosso ΔX, ele tem que ser, então, 1 meio menos 1 meio, não é isso? Porque é isso que a gente vai ter, ó. Vai ser esse carinha
menos esse, né? Porque esse aqui está com sinal negativo, para a gente calcular essa distância aqui total. Então, a gente sabe que isso aqui vai ter que dar 1 para a gente, ó. Tá vendo? Tranquilo? E o y, a gente, na definição, o n dá o próprio n, tá vendo? Então, o ΔY é o próprio 1. Portanto, a gente tem que ΔX, ΔY igual a 1. Tranquilo? Vamos pegar o caso igual a 2, só para a gente brincar. N igual a 2. Se a gente toma N igual a 2, olha lá, ó. Agora em N igual a 2, a gente vai ter aqui embaixo 4 e aqui embaixo 4, não é isso? Então, a gente vai ter os casos de x, o nosso ΔX, já vou fazer aqui direto. O nosso ΔX vai ser 1 sobre 4 menos 1 sobre 4. Então, dá 1 meio, não é isso? E o nosso ΔY tem que ser 2, por isso. Assim, ó, a gente chega aqui, ΔX, ΔY, vai ser 1 meio vezes 2, igual a 1, tá vendo? Então, mesmo que você vá brincando aí com os N, vocês vão perceber que a área embaixo dessa figurinha aí também dá sempre 1. Aí eu deixo para vocês brincarem, tá bom? Vocês brincarem em casa, faz pela integral. Então é facinho, tá bom? Então vocês integram aí, né? De menos infinito a infinito essa expressãozinha, né? Que a gente tem. Então você vai ver que o nosso delta vai valer 0 para esse caso. Então você já elimina aí duas integrais. Você vai expandir a integral de menos infinito a infinito em 3 pedaços. Um de menos infinito até menos 1 sobre 2n. Depois mais outra integral de menos 1 sobre 2n até mais 1 sobre 2n. E mais uma outra integral de mais 1 sobre 2n até infinito. Você divide em 3 integral e aí vocês vão mostrar aí rapidinho que ela vai dar 1 via integração, tá bom? Então eu escolhi esse caso, vou fazer dessa maneirinha aí, bem discretinha, tranquilo? Só pra gente brincar. Porque aí eu vou pegar o segundo caso que nós tínhamos, e aí a segunda expressão, deixa eu pegar aqui nas minhas folhinhas, segunda expressão, ela aqui, ó. A nossa segunda expressão, aí eu já vou ter que resolver realmente por integração. Não vai ter jeito, né? Porque é uma expressão feinha. Então, como eu vou fazer isso por integração, aí vocês já vão ver a lógica que faz para outra lá também. Tranquilo? Então, bora lá. Ok. Então, nosso segundo caso, a gente vai ter agora... Então, deixa eu tirar aqui. A gente vai ter agora essa distribuição aí, bonitinha. Tranquilo? A gente vai ter essa distribuição. E aí eu quero mostrar para vocês exatamente que essa área aí, ó. Então, vou até riscar aqui para vocês. Você quer mostrar aqui essa área aqui, ó. Que essa área aí vale 1 também. Tranquilo? Para a gente ver que, na verdade, a gente vai procurar distribuições que atendam aí os nossos interesses. Tá bom? Nada demais. Só para não riscar a minha figurinha, né? Tá bonitinha. Eu vou fazendo uma outra folha aqui para a gente brincar. Então, qual que é a conta que a gente quer fazer? Então, deixa eu pôr aqui no cantinho. Então, a nossa conta é a seguinte. Preste atenção. Então, ó. Nós vamos pegar a nossa distribuição de interesse. Então, a nossa... Vou colocar aqui, escrever ela para a gente não esquecer. A nossa distribuição é delta n de x igual a n sobre raiz de π exponencial de menos n2x2, tá bom? Então, como essa é uma expressão aí que vocês vão encontrar no curso de física e estatística, aí eu resolvi fazer essa continha para vocês, que pelo menos vai ser a primeira vez que você já vê como resolve uma integral com esse carinha aí. Então, é um macetinho, na verdade, que eu quero aproveitar aqui essa aula para mostrar para vocês, tá bom? Então, a aula vai ficar um pouquinho maiorzinha, mas não tem problema, tem um objetivo aí, tá bom? Então, ó, a gente quer mostrar que dá 1, né? Quer mostrar que essa integral aqui, ó, de menos infinito a infinito de del nx dx, ela tem que dar 1, tá bom? Aí a gente vai fazer isso. Então, já vamos abrindo aqui, ó. Então, a gente vai ter, na verdade, a integral
de menos infinito a mais infinito de n sobre raiz de π exponencial de menos n2 x2 dx. Tranquilo? E aí, ó, isso aqui a gente pode tirar o n raiz para fora para ficar facinho, então a gente vai ficar com uma integral aí cabeluda para resolver, não é isso? Então, uma integral cabeluda. Então eu vou tem algumas maneiras de fazer ela, eu vou ensinar um macetinho para esse caso particular aí, tá bom? Então, exponencial. Então, quando ela aparecer novamente na vida de vocês, vocês já vão saber o resultado e saber resolver essa integralzinha aí lá no curso de Física e Estatística. Beleza? Então, olha, vamos resolver essa integral aqui. Então, vamos esquecer esse termo nπ e vamos criar essa integralzinha aqui, que é o que a gente quer resolver, ó. Integral de menos infinito exponencial de menos 2 x2 dx. É essa integral que nós estamos interessados para resolver, tá bom? E aí, ó, eu já vou, antes de mudar aqui de folha, já vou escrever aqui um macetinho, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Olha só, preste atenção, tá bom? A gente sabe, né, que se a gente alterar aqui a variável de integração, se eu, em vez de escrever n ao quadrado x2 dx, escrever um y, n2y2dy ou um z, o resultado dessa integral não vai poder mudar, ele é o mesmo, tá certo? Então, o primeiro macete nosso é a gente fazer o seguinte, a gente escrever uma outra integral em y, tá bom? Então, nós vamos multiplicar essa integral aqui por outro igualzinho, só que em outra variável. Beleza? Então, ó, vou fazer aqui embaixo ainda, para a gente aproveitar. Então, na verdade, ó, eu vou escrever o meu i, tá bom? Estou escrevendo de azul, preste atenção aí, ó. Vou escrever uma integral de menos infinito em exponencial de menos n2 x2 dx. Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, um colchete. E vou criar uma outra integral, presta atenção, ó. Uma outra integral com a mesma carinha. É um macetinho para vocês aí, tá bom? Pra vocês não dizerem que eu sou ruim. Então, ó, N2, Y2, DY, tá vendo, ó? Então, ó, essa integral vale I. E como essa integral eu só mudei a variável, então o valor tem que dar a mesma coisa, também vale i. Então, a gente vai construir aqui essa integral de i ao quadrado. Então, a gente, em vez de resolver a integral i, nós vamos resolver a integral i ao quadrado, que é mais fácil de resolver. Pegaram a ideia, pessoal? É isso que a gente vai fazer aí para conseguir mostrar que essa distribuição satisfaz, né, a área 1. Tranquilo? Beleza. Então, bora lá. Então, deixa eu pôr aqui que vai virar colinha, né? Virou nossa cola. Então, ó, então vocês já entenderam que essa é a nossa integral. Então, eu já vou escrever direto, ó. Então, ó, antes de eu já colocar lá. Então, veja só. Como agora eu tenho uma integral em x e uma integral em y, e esse termo aqui, ó, de dentro, tá só em y, não depende nada em x, então eu posso andar ele aqui à vontade. Então, eu vou juntar tudo numa única integral. Tranquilo? Então, eu vou ficar com uma integral dupla. Essa aqui é a sacada aí, ó. Então, ó, nós vamos ter o seguinte. Então, logo, vamos pegar aí logo, nós temos, então, nossa integral i quadrado como uma integral dupla de menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito. E aí, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever bonitinho assim, ó. Exponencial de menos n2 x2 exponencial de menos n2 y2, tá vendo, ó, que bonitinho? Dx, dy. Ah, professor, tô sacando. Por que que a gente faz isso? Porque trabalhar com potências é mais fácil. Porque agora, quando eu multiplico E com E aqui, ó, a gente sabe que a gente somos expoente. Então, vai ficar um trem bonitinho, ó. Menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito. Então, eu vou ter assim, ó. Vou colocar o n em evidência, porque já vai aparecer. Ó, vai ficar a integral de menos n ao quadrado, x2 mais y2. Tá vendo, ó? E aqui embaixo, dx, dy.
Aí você olha para mim e fala, nossa, professor, saquei onde você está querendo chegar. Por quê? Porque eu reconheço que x2 mais y2, né? Nós estamos aqui no curso de método, então vocês já fizeram um cálculo aí, eu posso falar sem medo. Eu reconheço que isso aí, né, é a norma ao quadrado do meu vetor R, tá bom? E aí, eu posso, então, por exemplo, tentar transformar essa integral que está em coordenadas cartesianas, eu posso transformá-la lá para coordenada polar. E lá em coordenada polar vai ficar mais fácil de resolver essa equação. Essa aqui é a grande sacada, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então não preocupe muito, tá bom? Com essa transformaçãozinha que a gente vai fazer aqui agora. Depois vocês voltam nela de novo. Se vocês não lembrarem de coordenada polar, que a gente vai, né? Avançar no curso, eu vou refazer as coordenadas polar, cilíndrica e esférica. Mas aqui vamos usar o resultado, eu levando em conta que vocês já viram isso no curso de cálculo, tá bom? E lá, então, novamente vai ser só uma revisão. E aí a gente vai acrescentar mais uns negocinhos. Mas é isso. Então vamos transformar, ó. Vamos colocar esse cara aqui para coordenada polar, tá bom? Então vamos levar para coordenada polar. O que a gente sabe em coordenada polar? A gente vai fazer a seguinte transformação, ó. R quadrado é o meu x2 mais y2, tá certo? E o meu elemento de área, ó, o meu elemento de área, que aqui é dx dy, em coordenada polar é r dr dφ, tá bom? Essa aqui vai ser a nossa sacada aí. Tranquilo? Então a gente vai reescrever. Então, ó, a nossa integral agora em coordenada polar vai ficar bonitinho para a gente resolver. Quem que é ela? Vê só. A gente vai integrar, então, de 0 a infinito para a parte em R, porque se vocês colocarem lá em coordenada polar, o R vai variar de 0 a infinito. Então a gente vai ter uma integral de 0 a infinito. E a outra integral, que é a integral em φ, ela vai varrer de 0 a 2π. Então, uma integral de 0 a 2π. Tranquilo? Então não se perde não, gente. Se perder, vai voltando devagarzinho. E aí, agora a gente tem, ó, x2y2 vira r. Então, a gente vai ficar com uma integral, ó, de menos n2 r2. E o dx dy vira r dr dφ. Então, ó, fica r dr dφ. Beleza? Ótimo. Agora chegamos numa expressão bonitinha. O dφ, tá vendo? Ó, mais nada que depende de φ. Então a gente vai poder integrar aqui de 0 a 2π dφ. E vamos ficar com uma integral aqui em R, tá vendo? Ó, de E elevado a menos N2, R2, R, dr. Tá bom? Então essa integral, ela já vai ficar igual a 2π. E a gente vai ter que se virar para resolver essa integral aqui agora, tá bom? Menos N2, R2, R, dr. Tranquilo? Então, ó, vamos preocupar só com a integral aqui, depois a gente volta. Então, deixa eu escrever aqui de vermelho. Já botar a folha aqui e volta. Então, vou escrever aqui de vermelho, ó. Vamos preocupar só com esse termo aqui agora, né? A gente já resolveu um pedaço. Então, a gente vamos fazer uma mudança de variável. Então, vamos fazer uma mudança de variável. E nós vamos fazer a seguinte mudança. Vamos chamar de U igual a menos N2, R2. E se a gente derivar, então, tudo com relação a R, fazer uma derivada de U com relação a R, a gente vai ficar com os elementos da seguinte maneira. A gente vai ficar com DU, né, assim que vocês fazem lá no cálculo, ó, igual a menos N2, o N2 não tem nenhum problema, o R vai cair 2, R, dr, tá vendo? Ó? Que bacaninha. E aí, fica facinho de enxergar. A gente sabe, então, que o meu R, dr, que tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu posso reescrever ele como sendo menos du sobre 2n ao quadrado. Pronto, então a gente já tem toda a nossa substituição. Então a gente agora consegue resolver a nossa integral, tranquilo? Então eu vou integrar essa integral aqui que vai de 0, né, a infinito. Vou reescrever ela lá em cima. Então eu tenho, ó, que i2, tá bom?
vai ficar igual a 2π. Vou fazer uma integral aqui sem limite de integração, porque eu vou voltar para R, que é mais fácil. Então vai ficar uma integral aqui, ó. Vai aparecer um termo aqui de menos 1 sobre 2n2, que apareceu do elemento dr, é elevado a u du. Tranquilo? É isso aí que a gente fez. Aí ficou mais tranquilinho. Aí bora seguir. Aí ficou fácil, porque esse termo de n2 aí, ele é constante, ele pode sair da integral. Então, na verdade, eu vou estar só integrando elevado a u. E eu já sei quem é elevado a u. É elevado a u ele mesmo. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. 2π dividido por 2n2, sinalzinho de menos veio para cá, né? Tranquilo? Aí o resultado dessa integral vai dar u. Eu vou escrever aqui devagar, tá bom? Vai dar e elevado a u, tá bom? Só que, cuidado aí, tá, gente? Cuidado. Eu tô com uma integral indefinida aqui. Eu preciso escrever ela. Vou colocar aqui um equivalente, tá bom? Então, eu preciso escrever ela novamente do jeito antigo, ó. 2π, 2n2. Olha lá, quem que é o meu u? O meu u é o que eu tinha antes, né? O n2, R2. Então, ó, aqui em cima menos n2, R2. E aqui eu vou calcular de zero a infinito. Tranquilo? Só porque eu fiquei com preguiça de mudar aqui a integração, tá bom? Então vamos fazer assim. Então olha que legal. Como é que vai ficar isso? Eu tenho que i ao quadrado vai dar igual a menos 2π, 2n2. Aí aqui eu vou abrir, né, um colchete e vou calcular esse termo aqui, ó. Vou calcular esse termo aqui em infinito. Quando eu fizer em infinito, tá vendo? Ó, esse termo aqui vai para zero, né? Porque eu tenho um sinal de menos aqui, ó. Então é como se eu invertesse. Então vai para zero. E esse calculado em zero vai para 1. Então menos 1. Tranquilo? Então eu fiquei carregando 2 sem necessidade, né? Então 2 aqui, ó. Desculpa, tome, morre, né? Então eu fiquei com uma integral aqui, ó, ao quadrado de π n2, tranquilo? Então, logo, ó, eu sei que a minha integral de interesse, ela tem que valer, ó, tomando a raiz, vai valer raiz de π sobre n, tranquilo? Olha que bonitinho aí, ó, essa é a nossa integral. Agora a gente pode voltar lá, então deixa eu achar a questão de conta, a gente pode voltar lá na nossa continha inicial, ó, e encontrar a nossa integral de dn. Então logo, eu tenho que a minha integral menos infinito del nx dx, ela dava n raiz de π vezes, não foi isso que a gente fez? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó, vezes essa integral. Essa integral a gente acabou de calcular ela, olha lá. Ó. Então, vezes π de n, que dá igual a 1. Tranquilo? Beleza. Então fica mostrado para vocês aí que essas distribuições aí que o livro texto mostra para vocês, elas satisfazem aí alguma das propriedades da delta de Dirac, tá bom? Então elas podem ser utilizadas, né, dependendo do interesse, para resolver aí algum problema físico, tá bom? Para representar alguma coisa de interesse para a gente, beleza? Enfim, tá bom? E aí existem outras propriedades, tá? Que surgem naturalmente na discussão, né? Devido àquela definição principal, tá bom? Que é importante vocês terem e eu vou deixar como exercício aí para vocês fazerem em casa, tá bom? Então vocês vão brincar. Então, algumas propriedades da delta. Então vamos colocar aqui a nossa primeira, sendo que ela é uma função par, então função entre, né, entre aspas, não esqueçam disso.
del x, tá bom? Então ela é uma função par, e aí vocês mostram depois. A segunda, né? Delta de um AX é equivalente a 1 aí sobre A delta X, tá bom? Para um A maior que zero, obviamente. Aí se o A for menor que zero, você põe um módulozinho aqui, tranquilo? Nossa terceira propriedade para vocês brincar, uma delta de uma função g de x é igual aí ao somatório, certo? Somatório aí de um A delta de x menos A sobre o módulo de G' de A, tranquilo? E aqui, ó, você tem G, tá bom, de A maior que zero ali, G' de A diferente de zero, para poder, né, você não ter essa divergência aí, tranquilo? Propriedade 4, que nós vamos ter aqui menos infinito a infinito del' x de f de x, é uma propriedade interessante para a gente encontrar aí, ó, derivada de funções na origem. Tá vendo, ó? Tranquilo? Então, se eu quero pegar uma função, né, e conhecer a derivada dela na origem, eu posso usar, né, a derivada da delta. Tá bom? Então, são algumas propriedadezinhas importantes, né, que conforme vocês for avançando na matemática, vocês vão descobrir que vai ser bem útil lá para frente, tá bom? E aqui integral de menos infinito a infinito de um delta k de x f de x é igual a menos um k, derivada, késima derivada do ponto zero dxk. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui. Propriedade 6. Então nós temos aí que integral de menos infinito a infinito de delta de x menos a f de x é igual a f de a. Tranquilo? E aí, ó, eu vou só dar um toque aqui nessa 6. Esse azinho aqui, se vocês prestarem atenção no que a gente vem fazendo, né, é praticamente você tá dizendo que você está deslocando a origem do seu problema, tá bom? Então, o menos aqui está deslocando aí para a direita. Se você tivesse um maisinho, quer dizer que você está deslocando para a esquerda, tá bom? Está deslocando a sua função aqui delta para a esquerda. E, na verdade, se você pensar, o azinho faz parte do seu zero, então está representando onde é que está a sua origem. Por isso que a gente acaba caindo que é f calculado em a. Então também ainda é facinho de mostrar. Aí vocês brincam para mostrar isso. Mas é mais importante vocês pensar no significado. E isso é bem legal, né? Porque, por exemplo, se você pegar aqui, ó, fazer aqui, né? Então vamos colocar aqui meu x igual a zero, tá vendo, ó? Então, imagina que você tem um pulso aqui, ó. Você tem um pulso nesse lugar, então você tem delta de x, tá vendo, ó? X igual a zero. Se eu deslocar para a direita, um pulso aqui, ó, mesma intensidade, eu posso escrever ele como delta de x menos a, tá vendo, ó? Se eu deslocar para a esquerda, ó, eu posso escrever isso aqui como um pulso de delta de x mais a. É só para vocês entenderem. Então a gente vai calcular na origem. Então aqui a origem seria, vamos chamar isso aqui de A, ó. Tá vendo? E aqui é menos A. Tranquilo? Então é bom vocês ficarem espertos aí com o significado. E isso é muito legal, porque isso aí é utilizado num monte de lugar. Tá bom? Então o pessoal, por exemplo, em disciplinas de processamento de sinais, a gente tenta representar, né, alguns pulsos bem estreitos pela delta, e aí depois tem todo um processamento matemático, né, que aí a gente ainda vai avançar lá nas transformações de Laplace, blá blá blá, que a gente consegue pegar essas expressões, né, que estão aí
geralmente, né, no espaço aí temporal, né? Vamos pensar assim, e a gente consegue transformar aí para o espaço das frequências, tá bom? Então a gente sai do espaço de tempo e leva, por exemplo, o nosso estudo para o espaço da frequência. Então tem muitas coisas que dá para fazer com a deltinha aí, tá bom? Então é um negócio bem legal que dá para usar. Outros exemplos importantes que o pessoal também usa muito, por exemplo, para representar pulsos, né? Forças impulsivas em física. Tá? Então, assim, todo tipo de sistema que, de certa maneira, você tem, né, essas condições de características de pulso, né, em algum instante, a gente pode utilizar aí a função delta para representar. Tá bom, pessoal? Então, é uma temática bem interessante, porque juntamente com as ferramentas matemáticas das transformadas integrais, que a gente vai aprender lá no curso de Métodos 2, a gente consegue representar muitos sistemas físicos, tranquilo? Então é isso aí, pessoal, tá? O nosso vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos aí na próxima aula com uma continuação aí sobre a função delta, onde a gente vai falar aí de algumas outras representações, tá? Até a próxima aula. Abraço!